Olá, meu nome é Gilmário Ribeiro, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil da UFC Campus Russas e eu estou aqui para apresentar o artigo cujo título é A aplicação de ferramentas de varredura de alta resolução e HBIM para avaliação de danos da Casa José de Alencar. Tem autoria de Milene Vieira, eu, Gilmário Ribeiro, Maicon Bessa, Renan Paulo e Ezequiel Mesquita. A apresentação vai percorrer pelos seguintes tópicos: a introdução, que é onde teremos uma noção inicial a respeito do assunto abordado, como também do objetivo desse artigo, seguido do estudo de caso, metodologia, resultados, conclusão e referências. Então, iniciando aqui na introdução, as construções patrimoniais elas possuem uma grande relevância para o perfil cultural de uma sociedade, né, por se tratar de uma representação física que conta a história de uma comunidade. E como forma de valorizar essas construções históricas, técnicas de documentação foram desenvolvidas com o intuito de contribuir para a manutenção e preservação do patrimônio. Como exemplo dessas técnicas, a gente pode citar a digitalização para a criação de modelos inteligentes de edifícios históricos, a fotogrametria, que usa diversas imagens tiradas em diferentes pontos para a criação da geometria 3D, e a gente pode citar também o conceito HBIM, que visa obter modelos 3D de edifícios existentes com diversas informações inteligentes. Tudo isso, né, visando sempre preservar, documentar e monitorar essas construções históricas. Visto isso, esse artigo tem como objetivo avaliar a presença de danos na Casa José de Alencar, utilizando da metodologia HBIM e da digitalização por nuvem de pontos. Então, o nosso estudo de caso, como eu já citei agora há pouco, foi a Casa José de Alencar, que é localizada no bairro Messejana, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Ela foi considerada um patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, no ano de 1964, e possui uma grande importância porque pertenceu ao escritor José de Alencar, que é um grande nome da literatura brasileira. A casa ela tem uma área total de 88,29 metros quadrados e é formada por 3 quartos e uma varanda. E uma de suas características também é que ela apresenta uma arquitetura rural e muito simples, como a gente pode observar nessa imagem. Entrando na nossa metodologia, aqui a gente tem o nosso workflow, que é possível entender como foi todo o nosso processo de trabalho. Basicamente, a gente teve 3 etapas principais, que foram o planejamento, aquisição e processamento da modelagem BIM. E dentro dessas 3 etapas, a gente teve algumas outras subetapas que serão mostradas a seguir. Aqui na etapa de planejamento, a gente teve mais 2 etapas, a de definição do objetivo e a de escolha do equipamento. A definição do objetivo, ela consiste basicamente em definir a meta, o porquê que a gente vai fazer esse projeto HBIM. Ver com clareza o principal objetivo do trabalho. No nosso caso, o nosso objetivo foi criar um modelo 3D da Casa José de Alencar. E a escolha do equipamento ela foi definida considerando a tipologia da casa, que nesse caso a gente utilizou o Leica BLK 360, que no caso é esse equipamento dessa imagem. A gente utilizou ele devido à sua alta precisão. Na etapa de aquisição e processamento, a gente teve as seguintes subetapas: a aquisição de dados, o processamento e o processamento do modelo 3D. A aquisição de dados foi o trabalho realizado em campo, no qual foi captado todos os dados, que no caso foi a digitalização em si. Na fase de pré-processamento, a gente teve 3 estágios: registro da digitalização, alinhamento das imagens e limpeza de dados. Nessas fases foi utilizado o software Cyclone Register, que é onde foi feita a união das cenas registradas para a geração do objeto final, que no caso seria a nuvem de pontos. Essa fase do pré-processamento
Quando a gente compara com o trabalho em campo, geralmente ela demora o dobro do tempo, porque ela envolve ali algumas etapas, como, por exemplo, o tratamento de dados, a redução de ruídos, a otimização do modelo. Então, tudo isso demanda um pouco de tempo. Teve também, nessa fase, a limpeza da nuvem de pontos, que basicamente consiste em excluir tudo aquilo que é indesejado. Nesse caso, no nosso objeto de estudo, foi limpado algumas árvores ao redor do edifício, já outras foram mantidas por já ser uma característica do local. E no fim a gente teve o processamento do modelo 3D, que é onde finalmente a gente tem a nuvem de pontos 3D. E a partir daí a gente pode fazer, né, a exportação dos arquivos para utilizar em outras plataformas. No nosso caso, os arquivos que foram exportados foi o arquivo com extensão LGS, que possibilita visualizar no software TrueView, e os arquivos em RCS e RCP, que permitem a visualização nos softwares da Autodesk. Aí em seguida veio a etapa da modelagem em BIM. Para a modelagem em BIM foi utilizado o software Revit da Autodesk, e esse modelo 3D foi criado baseado em plantas 2D, certo? Essas plantas em AutoCAD, que no caso é essa imagem B que a gente pode observar, essas plantas elas pertencem a um levantamento realizado pelo IFAM em 2002. Então toda a modelagem Revit foi baseada nesse levantamento de 2002. E assim a gente teve o modelo 3D da Casa José de Alencar utilizando as duas técnicas. Um modelo em Revit, baseado em dados de 2002, e outro modelo mais atual em nuvem de pontos, como a gente pode observar nessa imagem da direita. A gente tem do lado esquerdo as imagens da nuvem de pontos, e do lado direito a gente tem a modelagem em Revit. E assim, fazendo a comparação entre os dois modelos, a gente conseguiu avaliar as diferenças presentes nas características geométricas da casa. E assim foi observado uma diferença de nível no telhado da varanda e no telhado principal da casa, como a gente pode visualizar nessas imagens. E essas deformações elas podem estar ligadas à movimentação das paredes, visto que a casa ela não apresenta elementos estruturais de concreto. Outra possibilidade que pode justificar isso pode ser o comportamento de assentamento da carga decorrente da interação entre solo e estrutura. Outra coisa que foi realizada em campo foi a inspeção visual, certo? Nessa inspeção visual foi observado a presença de rachaduras presentes nas paredes, a movimentação de uma parede interna e o rebaixamento do nível do piso. E com essa inspeção visual, a gente conseguiu fazer um mapeamento de danos presentes na casa. E esse mapeamento, né, nos permitiu avaliar não só as possíveis causas, como também os efeitos e quais seriam as principais consequências decorrentes desses danos observados. E para fechar, a gente pode concluir que as ferramentas HBIM elas possuem um papel fundamental não só na documentação, como também na avaliação de danos em edifícios históricos. A gente viu também que o Revit ela é uma ferramenta muito forte para a criação de modelos 3D de alta precisão e rico em informações. E as ferramentas HBIM, ela, junto com a tecnologia de digitalização, ela pode nos oferecer boas possibilidades de avaliação de características das construções históricas e também bons resultados de danos de um edifício. Aqui a gente tem algumas das referências que foram utilizadas no desenvolvimento desse artigo. E é isso. Muito obrigado.